que economias a gente segue mais a distância. O meu objetivo aqui é falar um pouco de Brasil. Não vou falar muito, combinei com a Mário, vou falar 15, 20 minutos, então obviamente não vou esgotar todo o assunto, mas com sorte acho que eu pretendo levantar algumas leves para mais tarde na sessão de perguntas e respostas a gente explorar muitas coisas que eu vou deixar pela caminho. Onde o Brasil se situa no atual contexto? O Brasil é uma economia que nos últimos anos até tem tido um desempenho razoável para padrões brasileiros. Nada que a gente fique particularmente orgulhoso, mas nos últimos 4 anos, já ignorando 2021, foi a recuperação da pandemia, mas de 22 até 25, uma economia que cresceu num ritmo de 3% ao ano. 3% ao ano é um ritmo razoável para um país desenvolvido, é um ritmo razoável para um país como o Brasil, que não costuma ter um crescimento muito acelerado, mas é um ritmo que fica muito aquém das demais economias emergentes. Quer dizer, boa parte da racional para alguém investir na economia emergente, a perspectiva de que o crescimento nessas economias vai ser muito mais rápido. O Brasil consegue entregar mais ou menos 3%, bom, estamos satisfeitos com isso, né? Ao contrário da nossa experiência de muitas décadas, a gente basicamente não tem passado por nenhuma grande crise. A primeira pergunta que eu queria endereçar foi: será que 3% é uma capacidade de crescimento sustentável para o Brasil? Quer dizer, a gente consegue olhar para o Brasil como um país que vai conseguir entregar esse crescimento não brilhante, mas mais ou menos sólido? Vamos dizer, fez os últimos 4 anos, a gente consegue fazer nos 4? E a minha leitura, assim, não, a gente não consegue fazer nos próximos 4, a menos que a gente mude certas coisas muito relevantes que não têm sido praticamente brilhantes no desempenho brasileiro. Quando a gente olha nesses últimos 4 anos, a gente tem 2 óticas possíveis, entre as muitas, para olhar esse desempenho. A primeira, o que puxou o crescimento do PIB no Brasil? É um crescimento que é puxado fundamentalmente pelo investimento, ou são outras coisas que estão por trás? E uma das coisas que chama a atenção nessa história toda é que mais ou menos 70% do crescimento brasileiro nesses últimos 6 anos veio de um aumento do consumo. Mais ou menos uns 18% vieram de um aumento do consumo do governo, e que só 11%, 12% é o aumento do investimento. Então não é uma história que é baseada numa economia que investe muito, é uma história baseada numa economia em que as pessoas consomem fervorosamente. A gente já no instante examina da onde a fonte, como é que as pessoas consomem tanto no Brasil. Esse é um lado da história. O outro lado da história é a gente olhar a capacidade de crescimento dessa economia ao longo dos anos. Basicamente, se quiser olhar de uma forma bastante crua, basicamente tem dois jeitos de você fazer um país crescer. Um é botando mais gente para trabalhar, que depende fundamentalmente de quanto cresce a sua população e do envelhecimento, chamado bônus demográfico, a proporção dessa população que está em idade de trabalhar. E nesses últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos, a cada um desses componentes, a população cresce em torno de 0,4 a 0,5 ao ano, o bônus demográfico adiciona 0,3 a 0,4 ao ano, então, fazer mais gente é alguma coisa que permite que nós cresçamos em torno de 0,8% ao ano. E o crescimento da produtividade tem sido em torno de 0,4 a 0,5. Então, o crescimento sustentável, aquilo que o Brasil consegue entregar ao longo do tempo, é alguma coisa um pouquinho mais do que 1 e pouco por cento ao ano. 1 e 2. Da onde veio o resto? O resto veio basicamente do fato de que nós saímos da pandemia com desemprego altíssimo. Como diz de passagem, a maior parte dos países do mundo. A taxa de desemprego no Brasil chegou a 15%, 16% no fim da pandemia, um monte de gente desempregada, um monte de gente fora do mercado de trabalho. O que nós fizemos ao longo desse ano foi basicamente ocupar essas pessoas no ponto em que a taxa
de desemprego hoje no Brasil é um pouco superior a 5% ao ano. Claro, as pessoas empregadas, tem mais gente empregada melhor do que tem menos gente empregada. Mas claramente, quer dizer, trazer a taxa de desemprego de 15 para 5 a gente consegue. Trazer de 5 para menos 10 a gente não consegue. É uma possibilidade matemática. Então, no futuro, o crescimento do Brasil vai depender muito mais da capacidade de entregar crescimento de produtividade. E para isso, eu entendo que são necessárias reformas importantes da forma como o país é conduzido. Em particular, essa ênfase desmesurada que foi dada ao lado do consumo. Né? O crescimento do consumo no Brasil tem sido fundamentalmente estimulado por uma política governamental de aumento de transferências para as famílias. Vários tipos de transferências. Previdência, programas sociais, auxílio, desemprego, etc. O conjunto dessas transferências provocou esse boom de consumo no país, mas não deixou uma base para aumento do investimento e, com ele, aumento da produtividade. Então, parte do desafio que a gente tem no Brasil agora, não vai esgotar, obviamente, o assunto, é uma reforma do ponto de vista do gasto público que começa a privilegiar menos o consumo e mais investimento, em particular a redução do gasto público, que possibilite uma redução das enormes taxas de juros que a gente vive hoje no Brasil. Só lembrar, hoje a taxa real de juros no Brasil, que o que excede a inflação é algo da ordem, se for investir para vários anos, não foi num ano, se for investir para um horizonte de 5, 10 anos, o Brasil tem pago taxa de juros de 7, 8% ao ano, o que é ótimo para pessoas na minha posição, acredito na posição de vocês também, como poupadores que foram, né, e agora estão se beneficiando disso, mas claramente não é o tipo de coisa que estimula o crescimento do investimento no Brasil. Então, parte da história do desafio do Brasil é uma reforma fiscal que permita a redução do gasto público, redução da taxa de juros, o aumento do investimento. Outra parte dessa reforma significaria tomar uma economia que hoje é fundamentalmente uma economia fechada, que transaciona muito pouco do exterior, e dar a oportunidade para essa economia transacione de maneira mais livre nos demais países do mundo. Uma reforma. O que não falta no Brasil é escopo para diferentes reformas. Eu falo isso, inclusive, porque eu sou hoje membro da diretoria do Centro de Debate de Políticas Públicas do Brasil, é um FinTech, um clube, na verdade, de pessoas interessadas, que esse ano está, a gente deve lançar essa semana, aliás, esses dias, deve sair mais 4 livros organizados pelo CDPP exatamente em cima de cada uma dessas reformas, do fiscal, dos programas sociais, da produtividade. Já fizemos um trabalho sobre integração comercial, que a gente tem, quer dizer, não faltam propostas para que o país possa crescer. O que falta é alguém que esteja disposto, que a sociedade esteja disposta a comprar essas reformas. É muito claro que o atual governo não tem o menor apetite por nenhuma delas. Esse é um governo cujo crescimento, como já descrevi aqui, foi fundamentalmente baseado na crença de que, se eu deixar, se eu falo palavras quase que literais do presidente da República, eu só vou poupar vocês da dicção dele, mas em que ele fala que o importante é fazer a economia agir. Né? Se der dinheiro na mão do povo, o povo vai gastar, a economia vai crescer. Cresceu, o que cresceu, chegou o Luiz, chegou, e agora o desafio é exatamente o que eu estava escrevendo. Claramente, o que a gente observa hoje no Brasil, por parte do nosso governo, é uma falta de projetos, uma falta de propostas que ajudem a lidar com essas dificuldades que a gente vem trabalhando. Exceção feita a reforma tributária, que talvez lá na frente venha a ter efeitos consideráveis, a verdade é que a maior parte da agenda de reformas do Brasil foi negligenciada. Então, parte importante da retomada da capacidade de crescimento do Brasil, simultaneamente a queda de juros, vai depender de uma possibilidade de transição política.
Eu não quero garantir, nem estou em condições de garantir que um eventual governo de pessoas que estão hoje na oposição vai necessariamente se traduzir em apoio a essas reformas. Mas eu entendo que a transição política para um governo diferente é uma condição necessária para que o Brasil consiga finalmente começar a se reformar e finalmente viver o potencial que a gente tem ouvido falar há tantos anos. Tudo isso num contexto provavelmente complicado. Mais do que uma atenção, nós estamos vivendo uma época complicada. A gente podia ter condições de explorar isso com muito mais cuidado do que hoje. Mas a mais deixou uma atenção. Nós estamos vivendo o fim da globalização. Nós passamos 30, 35 anos ancorados na ideia, que eu acho fundamentalmente correta, de que o aumento da integração comercial traria uma série de benefícios para a economia global, como de fato trouxe crescimento extraordinário de produtividade, inclusão de parcelas consideráveis da população global foram trazidas da pobreza extrema para uma situação mais razoável, mas que ao mesmo tempo gerou uma série de ressentimentos, uma série de grupos que não se beneficiaram proporcionalmente. A gente vê, quer dizer, o crescimento do populismo tem levado a uma reação, em retrospecto, não diria antes, em retrospecto, uma reação até certo ponto natural à distribuição desigual dos frutos da globalização, mas cujas consequências a gente está vivendo agora. Quer dizer, uma retração desse processo, que a gente vê, inclusive, e em particular no caso do governo americano, que foi o principal patrocinador do processo de globalização, chamado consenso de Washington. Washington foi muito mais um caso do que o fato de que aquilo se originou do governo americano, mas era uma metáfora apropriada para o período que a gente teve a oportunidade de viver, final dos anos 80, nos anos 90, até agora há pouco, em que basicamente era o centro onde radiavam essas propostas, e é justamente esse centro onde a gente vê a retração mais forte da globalização, agravada por uma série de conflitos, chamando atenção para o que está acontecendo aqui no continente europeu, a principal guerra desde a Segunda Guerra Mundial, mais recentemente o conflito no Oriente Médio, o conflito no Oriente Médio acaba algo de déjà vu, praticamente toda a década tem um conflito no Oriente Médio, mas em condições muito mais graves do que a gente jamais passou. Eu diria até que nesse contexto o Brasil não é o pior lugar do mundo para se estar. A gente vê o Brasil é um exportador líquido de petróleo, o Brasil exporta liquidamente 40 bilhões mais ou menos por ano, equivalente a pouco mais de do PIB. Então, um país, particularmente nessa crise, ainda é algo beneficiado. Por isso, nesse momento, é uma economia fechada, então ela depende relativamente pouco do resto. Mas a verdade é que, embora no curto prazo isso possa até ser benéfico, acho que o caminho para o crescimento brasileiro não depende da reversão da globalização, da retração da globalização. Pelo contrário, depende da capacidade de ancorarmos a economia brasileira num momento maior de expansão da economia global dos dados comerciais, que não parece nada muito óbvio do que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Então, há desafios importantes no Brasil. Eu acredito que, caso for a eleição presidencial, a gente pode falar isso, mas acho que essa se reveste de uma importância especial, porque ela abre a possibilidade, talvez, de um país escolher nesse momento mudar o rumo que tem guiado o país praticamente ao longo desse século inteiro, com raríssimas exceções, de ser um país fechado, de ser um país onde o investimento não é privilegiado, onde a atividade empresarial não é privilegiada, e talvez abraçar alguns princípios que têm sido abandonados
e outras opções, e que em cima disso a gente tem a possibilidade de ter um desempenho melhor. Eu paro aqui, obviamente a gente vai ter muita coisa que aconteceu mais tarde, passo agora a palavra ao meu colega Henrique. Muito obrigado a vocês pela participação. Well, thank you for inviting me to speak today. So I now have to frame Europe. How can we grow Europe in this era of geopolitical uncertainty? Long story short, the good news is that I think most of the problems we have are internal. Therefore, it's within our own hands to repair the economy and see the economy grow. But the fact of the matter is, it's going to take a lot of political will to get there. Now, to explain what I think needs to be done over the coming years, it's always good to start by framing the problem. And what is the problem? European economic growth is very weak. This isn't a new phenomenon, okay? Back in 2022, just after the birth of the single currency, the euro, the GDP gap between the United States of America and Europe was around 15%. Okay? By 2023, 24, almost a quarter of a century later, that gap has doubled to around 30%. And don't even notice it whenever we go to America. It's very true. Now, interestingly, when economists like myself, we look at trying to find explanations for this, the explanation is pretty simple. 70% of that lack of growth or underperformance relative to an economy like the US is a result of a lack of productivity growth. Now that's a word you've heard a lot, I'm sure, productivity. What does it mean? Productivity growth is essentially having a certain set of inputs and being able to do more with them. Okay? This is essentially what is the crux of all economic growth. The other thing that's going to likely hamper Europe going forward is that we've got to change our mindset. You know, we still believe that the old economic models which we followed post-World War II, which, let's be clear, generated huge amounts of growth, lots of prosperity, lots of wealth, will work again in the coming decades. But if we think of what those drivers were, there were really three key things. The first was, it was a reliance on expanding global trade. Global trade where everyone played by the rules. There was multilateral agreements which everyone respected to a certain extent. But it was an environment which an economy like Europe could perform. And up until 2015, Europe was the largest exporter of trading goods globally. That's obviously that throne has been lost to China now. But trying to believe that that's going to come back in the current trade environment is just not a realistic expectation for the future. The second thing that has helped Europe grow post-World War II was secure, reliable access to cheap energy. And we've heard a couple of times already, that's over. That all ended in 2022, the day Russia invaded Ukraine. And for anyone who thinks that's going to come back anytime soon, again, I'm afraid they're very much mistaken. So we need to look at alternative paths. The third problem, and this is going to be a harder one to solve going forward, is that throughout most of its history, Europe's population has been growing. And in particular, working age population. Workers have been growing. But that's changing quite rapidly. If you look at Europe's largest economy, Germany, between now and 2050, Germany will lose around 6 million workers. Okay? That's around 12% of the current workforce. If you look at an economy like Italy, Italy is going to lose around 8 million workers between now and 2050. That's 20% of the current workforce. There's another country in Europe that's going to lose 20% of its workforce. 1.3 million workers. That's Portugal. Spain,
will also lose around 10 million workers, 10% of its workforce between now and 2050. So this demographic trend that we have in Europe is also going to be a huge dead weight on the economy. So thinking differently is going to be key going forward. Now, as I said, fortunately, I think the solutions are available to us. We don't need to rely on things getting better geopolitically, sorry. Hoping for more calm times geopolitically is not a strategy, it's just a hope. So the solutions, well, let's tackle each of those problems in turn. Now, it all comes down to growth. And as I said, the key thing here is productivity growth. Why does Europe have such weak productivity growth? Well, there's a few things. Now, the first thing I would identify is investment. A lack of investment in our economy. It's not that Europe doesn't invest. We do invest more than a lot of other economies. But what we do is very bad. It's very inefficient. Okay? To give you one example, state investment in Europe, so it's divided by countries nationally. Last year it came to around 236 million euros. That's a lot of money. You can achieve that. A lot of that. Compare that to somewhere like the US, where the defence program started. The size of that was $4.4 billion. Okay? Add to that another $2 billion that they invest in other partner programs. The scale that we're doing just isn't big enough. But more importantly, even what we are doing is so fragmented because each country is doing their own thing rather than joining up with a cohesive, coherent industrial strategy to drive that investment, that it's holding back private sector investments. Okay? Businesses, firms just don't have the kind of leadership that US firms have when it comes to thinking about directing investments. Now, the second point on investment, I've already said that Europe does invest a lot. Certainly compared to a lot of economies. But again, if you look at the investment gap that's built up, because we've been under-investing for decades now. A report written last year, 2024, by Mario Draghi, estimated that to close that investment gap, Europe needs to generate somewhere around $800 billion a year of extra investment, just to close the gap with the US, not overtake, close the gap. To give you some context of $800 billion. $800 billion is just under 5% of Euro area GDP. The biggest investment plan we've had in our history was the Marshall Plan after World War II. That was around 2% of GDP. So this is the scale of the challenge we're facing. Now, again, we shouldn't be too negative about this. We can do it. We have vast pools of untapped savings in the Euro area that are just sitting there idle. Okay? If you look at the average US household, average figures, they have around $800 of savings. European households on average have around $1,300 of savings. Obviously, that's very uneven distributed. But the fact of the matter is, we have the resources. But what Europe is very bad at is motivating those savings into investment. And why is that? Well, if you think about our economies, what are we? We are bank-led economies. We save, we put money in the bank, we earn interest. That means that capital can only be distributed by banks. And banks are very bad at taking risks. Okay? Trust me, I work with them, I know. Okay? Now, if you compare that to an economy like the US, where households, firms put much more savings into capital markets, which have much higher appetite for risk, this is why we see more investment into riskier assets, and that's what generates innovation, productivity growth, and GDP growth. Okay? And this is a concept that's been spoken about for a number of years in the European Union. It used to be called the Capital Markets Union. We've now rebranded it as the Savings and Investment Union. And guess what? We're still no further forward. But this is one of the key things that Europe has to
push forward with, pursue. It's motivating this vast pool of savings that we have on our continent to get it to work for businesses, for firms, in order to invest and grow and innovate. And that's going to be one of the biggest ways to help the economy. But also linked to that, it's about scaling ideas. And one of the things we should be very proud of as a continent is that we are great inventors. We have some of the best scientists in the world. And lots of ideas come from Europe. What happens when an idea becomes sellable, becomes big enough to monetize? It moves to the US, because it's the only place where they can get access to easy capital, much lower regulation, and basically scale businesses up. And this brings me on to the next point that we have to think about as a continent. One area where Europe is an absolute world leader: regulation. Okay? Nobody can come close to us in terms of how much we regulate. One of the best statistics, which I always like to mention, is that between 2016 and 2021, so it's like 5 years, Europe issued 13,500 regulations. Okay? The United States over that period issued 3,500. Okay? That just shows you the level of regulation which firms, entrepreneurs, investors have to deal with. And that's what's holding us back. So there needs to be a real big effort in order to tackle this issue of regulation, in order to help the economy. But also on regulation, let me also say that regulation is not a bad thing on its own. Regulation can actually be used for good things. It can be used for good purposes. And this is where we've got to get a bit smarter. We need to use the regulatory heft or knowledge that we have that does scale globally in order to get, again, it comes back to this point of encouraging investment into the economy where it's needed. This can very easily be done. And at a time like today, where we're at the start of, or maybe a long way into, what's often called the fourth industrial revolution, that's driven by AI technologies, we should be using that regulation in order to help European businesses integrate this technology into their operations, rather than prevent them from doing it. We shouldn't have this mindset that we need to be the next Google, we need to be this. We've lost that. Okay? Cloud, models, it's all gone. It's too late to the game. But what we can do is take advantage of that. And Europe has a pretty good track record of that. We've never been at the forefront of the computing age, but certainly our businesses and our economies over the last 30 to 40 years have benefited from that dramatically. And that's the mindset that we need to take into the next decade, rather than the current mindset of everything must be regulated in order to slow adoption. We should be using regulation in order to encourage adoption. The second point, which I mentioned earlier, this reliance on global trade, which has helped the European economy grow in the past. As I've already said, is this a strategy for the future? Let's be honest. Europe is not going to ever become a world leader in traded goods again. That game has already been lost to China and Asia. But we shouldn't underestimate the power that we have in areas like services. And that's an area that's growth. Again, the focus of trade deals and the thinking of how our leaders are approaching international trade really needs to shift. Okay, to where the growth area, the growth mindset going forward will be. The second thing is that we've got to be smarter in terms of how we work and negotiate trade deals. We've also got to be quicker. One of the things that reading the newspapers this week, I was very excited to see that the European Union signed a trade deal with Australia. Well, that's only taken 10 years, which was better than the 20 years it took to sign the Mercosur trade deal. Okay, but let's get over that point. But
The point is that once we're doing these deals, we actually need to be a bit cleverer and use the size of our economy and the size of our buying power in order to help our industrial objectives. You know, this probably means penalising countries that, quite frankly, undercut, use unfair practices, but also, you know, encouraging trade with areas where we actually need access to goods and capital. For example, rare earths or whatever that may be. So it's much more being smarter with our trade deals rather than just trying to replicate everything that's happened in the past. The past is gone. We've got to adapt everything going forward to the future. The final point that I just wanted to touch on that's going to be crucial in the coming years is really related to what economists, politicians are increasingly calling strategic autonomy. Now let me give you a few examples of what this is. Now, we've heard about Europe's energy problem, and it's real, and it has a real economic effect. Electricity prices in Europe are 3 times what they are in the US, for example. Gas prices are somewhere around 4 to 5 times what they cost in the US. How can European businesses compete in that environment? Now, we have a problem. We don't have natural resources. We do have natural resources. There's enough gas under Northern Europe to power the continent for at least 30 years, according to most estimates. But we have to accept we're not going to use that. You know, we've made climate decisions. Therefore, rather than just have climate targets in order to decarbonise the economy, we need to actually start taking action on this. And action will require us, as voters, making some pretty difficult decisions. Okay? We have to accept things like planning reform. We have to encourage our politicians in order to pursue this. We cannot decarbonise our economy, lower the cost of our energy, generate that autonomous energy production without it. So, you know, having ambitions, having targets is one thing, but it's actually having a willingness to deliver on this is going to be absolutely crucial, because without that, Europe will always struggle to compete with our peers. Also, it's the thing about supply chains. It's quite amusing that, you know, we're 5 years after the pandemic, we've just had another, what economists would call supply-side shock. Basically, it means that trade isn't working, you know, goods aren't flowing where they should do. And we're still talking about this. We need to actually start taking action now in terms of, we've been through decades where global trade has enabled us to lengthen supply chains. We need to start shortening those. We need to start thinking about how we can bring more production back on shore. And again, that's going to take some pretty hard decisions going forward. But these are the key things that we have to do going forward. An example for you is that, is it tenable or realistic for the world, not just Europe, but for the world to operate in a situation where 80% of all chip wafer fabrication takes place in a very small part of Asia? We can see what happens when you get trade disruptions. You know, these are the kind of things that we have to pursue in order to build that strategic autonomy. And the other thing with strategic autonomy, and it's a hot topic, is defence. Okay? And quite frankly, I'm not here to lecture everyone on the fact that we don't spend enough on defence. We know we don't spend enough on defence. We will spend more. That's clear. But you know, just spending money, or very kind words from our political leaders about how we're going to spend, how much money we're going to spend, doesn't deliver solutions. It doesn't deliver an efficient economy. It doesn't deliver economic growth and innovation where it's needed. We need to be smarter. We need to be much more coordinated. You know, in Europe, if heaven forbid Europe ever went to war, do you know how many types of battlefield tank we have available to us? 12. Okay? How many types of battlefield tank does the United States have?
one. Okay? Now think about that from an investment perspective. How can we grow our economy, build on economies of scale, build efficiencies, create innovation when our markets are so fragmented? The whole point here is that we just really need to start thinking about the collective rather than the individual. Because without that, we're not going to achieve any of these key goals or key milestones that's going to help us lift our economic growth to something that can help close that gap with our peers. So look, I think I would say I'm optimistic about the future. And the reason I'm optimistic about the future is because although the geopolitical environment is uncertain, it's always uncertain, quite frankly, it's not going to get any better, but the solutions to our problems are going to bring a lot more homegrown than we think. But the problem is we've just got to act, okay? So yes, the future's bright, but just be prepared that some difficult decisions are going to have to be made in the years ahead. And with that, I'll finish there and hand back to Rebecca.